Beleza, já estão sendo gravados. E daí, deixa eu colocar na apresentação. Tem que compartilhar a tela também. E porque eu não tenho certeza se está gravando no Tá, enquadramento só o slide. Coloquei em tela cheia. tá aparecendo pra mim direitinho. Para você tá aparecendo só o slide? Tá aparecendo o slide e a nossa cara em cima. Tá, então joia. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Nós somos o grupo composto pela Samara Leite e por mim, que sou o Raul Braga, e nós vamos fazer hoje a apresentação do experimento 1 e vamos apresentar a parte prática, né, do experimento 1, que abarca a eletrostática. Daí, basicamente, o experimento 1 ele é composto por quatro experimentos. Então, daí vou passar a palavra para a Samila para iniciar a apresentação do primeiro experimento. Oi, gente. O primeiro experimento, ele é o de equação de Coulomb, né? No experimento, a gente pode ver aqui no vídeo que tá passando dele, que a gente fez primeiro uma haste na mesa, segurando a mesa, e depois a gente cortou metade de um canudo, fez um furo nele, e através de um cabinho de metal, a gente deixou ele preso nessa haste. Esse canudo, ele tem que ficar solto, porque ele vai mexer, por isso que a gente tem que fazer um furinho maiorzinho um pouquinho. E após isso, a gente pega tanto o canudo que tá na haste, quanto o canudo inteiro que a gente vai usar, e através de um movimento de ficar passando um papel toalha no canudo, a gente começa a eletrizar esse canudo, fazendo esse movimento. E aí, através disso, quando a gente tá com eles dois eletrizados, a gente volta com o canudo menor para a haste e vai tentando juntar eles dois. Como dá para ver no vídeo, eles não se juntam. E eles apenas se formam um ângulo entre eles, que na hora que a gente mediu, acho que chegou ali perto de 4, mais ou menos. E aí, por que que isso acontece? Ele por conta de alguns conceitos. Um deles é a eletrização por fricção, que ao esfregar o canudo com papel, os elétrons são transferidos eletrizando o canudo. E a gente testou essa parte também, passando o canudo no cabelo, e também deu certo. Tem a indução eletrostática, que é quando o canudo eletrizado é aproximado do outro canudo. Ele induz uma redistribuição de cargas, repelindo sem contato direto. E também tem a interação de cargas, que são cargas iguais, né? Elas se repelem, resultando no movimento do canudo afastando o outro canudo, gerando um ângulo. Se um canudo só foi eletrizado e o outro não,
Quando a gente aproximar, eles irão se juntar, ao invés de se repelirem. Como os dois estão eletrizados, por isso que eles acabam se repelindo. Esse comportamento ele pode ser explicado pela lei de Coulomb, que descreve a força entre duas cargas uniformes e afirma que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Aí, com o resultado disso, a gente fez o outro experimento, que pode passar para o próximo vídeo. Que aí, o outro experimento, a gente faz o mesmo processo de carregar o nosso canudo, só que esse, quando a gente está com ele carregado, a gente encosta um LED azul e esse LED, ele liga. E a gente deu pesquisando sobre isso, através daquele ângulo que a gente fez no anterior, é encontrado que, tipo assim, através de tem que ter milhares e milhares de canudos para ligar um LED desse. Só que aí, na prática, a gente percebe que a gente só precisou de um. Isso pode ser por vários fatores. Um deles é o acúmulo de carga, que na teoria a estimativa do número de canudos necessários para acender um LED pode se basear em um modelo idealizado que não considera todas as nuances da transferência de carga. Na prática, mesmo um único canudo eletrizado, ele pode acumular uma quantidade de carga devido ao processo de fricção ser feito várias vezes, suficiente para produzir uma diferença de potencial capaz de acender um LED momentaneamente. Outro fator é a sensibilidade do LED. LEDs são componentes eletrônicos que podem ser acionados com uma tensão relativamente baixa. Dependendo do tipo, certos LEDs, especialmente os de alta eficiência, podem acender com uma tensão muito menor do que a teoria considera no cálculo, tornando possível acendê-los com a carga acumulada em um único canudo. Temos também a descarga rápida. A carga acumulada no canudo eletrizado pode descarregar rapidamente ao entrar em contato com os terminais do LED, gerando um impulso de corrente suficiente alto para acender o LED por um curto período de tempo. Isso pode não ser suficiente para uma iluminação contínua, mas é o bastante para provocar um breve brilho, que é como a gente vê no vídeo. Tem também a questão da capacitação e indução. O sistema composto pelo canudo eletrizado e o LED pode funcionar de forma análoga a um capacitor. Quando o canudo eletrizado se aproxima do LED, ele pode induzir uma carga no circuito do LED, resultando em um breve pulso de corrente que é suficiente para acender esse LED temporariamente. E também tem as condições experimentais. Em experimentos reais, fatores como a umidade do ar, a eficiência do material de fricção e a sensibilidade do LED utilizado pode afetar os resultados, tornando possível acender o LED com menos carga acumulada do que o previsto, teoricamente. Com isso, a gente pode ver que a discrepância entre a teoria e a prática decorre das simplificações feitas nos cálculos teóricos e das condições reais experimentais que podem favorecer a acumulação de carga e a eficiência do processo. Um único canudo pode acumular carga suficiente para gerar uma descarga momentânea que acende um LED, especialmente se o LED for de baixa tensão e alta eficiência. Prontinho. Tudo bem? Daí agora eu vou fazer a apresentação de um outro experimento que nós fizemos no laboratório, que foi o experimento do eletroscópio de folhas, né? Ou seja, ali a gente tem um experimento que tem uma construção bem simplificada, entretanto, ele permite a gente já fazer algumas avaliações e análises, ainda que qualitativas, mas que permitem a gente observar fenômenos elétricos
que estão atrelados com a carga elétrica dos componentes que compõem, que fazem parte ali da estrutura do aparato. Basicamente, na nossa bancada a gente tem ali um aparato que é composto por uma haste, que é uma haste de cobre, e duas folhas de metal. Basicamente é uma haste é uma haste de metal e duas folhas de metal. E a gente carrega com papel, atritando o papel com o canudo, a gente carrega eletricamente o canudo e transfere a carga para o aparato, né, a haste. E daí permite-se observar o afastamento das folhas de metal, como está sendo mostrado no vídeo. Bem, nós temos que a distância que se observa entre as duas folhas de metal, elas são proporcional à carga elétrica. E, inclusive, a partir da aproximação ou afastamento das folhas, é possível identificar qual que é o sinal. Por quê? Suponhamos que as placas estão a uma determinada distância. Se ao carregar a haste metálica, né, essa parte superior, a haste metálica, acontecer se ela for negativa, né, e se as folhas se afastarem, ou seja, nós temos que, de acordo com o sinal, né, da haste que estiver sendo carregada, as folhas elas vão ser repelidas ou aproximadas. E juntando todos esses aspectos, nós temos que esse experimento ele permite a gente observar princípios básicos da eletricidade, né, que é a condução elétrica, também permite observar a indução e também a neutralização, né, dos componentes. Daí agora eu vou passar para o próximo experimento que a gente realizou em laboratório, que foi o experimento da pilha galvânica. O objetivo do experimento foi ligar três células, três LEDs que estavam conectados em série. Nós temos que o LED que nós estávamos tentando, que nós ligamos, né, nós acendemos, eles eram LEDs azuis e a tensão requerida para ligar cada LED é de 3 volts, ou seja, para ligar aproximadamente 3 volts. Para ligar os três, ou seja, aproximadamente 9 volts, foram necessários para poder ligar. E a montagem da nossa célula foi feita sobre uma placa de MDF. Nós fizemos os furos na placa de MDF usando parafusadeira e encaixamos espetos de churrasco mesmo. Foi uma construção bem simplificada e daí basicamente a célula em si ela é composta por uh, arruelas de zinco e moedas de cobre e discos de papelão que foram cortados, que têm a função de ser o eletrólito. Ou seja, o papelão em si não é o eletrólito, mas a gente faz a preparação do eletrólito, que na verdade é uma solução de sal com água, né? Aí a gente embebedece o papelão com a solução, e daí esse papelão embebedecido ele serve como um eletrólito. E daí a gente tem a composição de uma célula. Nós temos que a ordem da formação de cada célula é que a gente coloca inicialmente uma arruela de zinco, que vai servir como cátodo, e daí na sequência a gente coloca o papelão e posteriormente
o ano do que a moeda de cobre. Nós usamos a moeda de R$ 5, ou seja, daí a gente tem uma célula. Como a gente tem que aproximadamente os potenciais, né, computando os potenciais do zinco e do cobre, nós temos que, com cada célula, a gente consegue obter aproximadamente 1 volt. Um pouco mais, às vezes, é um número aproximado, então pode ser um pouco mais ou menos. E, posto isso, a gente precisou de utilizar 9, na verdade, 11 células para poder ligar os 3 LEDs. Então, basicamente, foi esse a construção como nós fizemos o experimento em laboratório. Eu vou explicar. Esse último experimento foi o último que a gente fez, que ele é da lâmpada incandescente. Aí ele é basicamente, você vai precisar de um grafite. Ele não pode ser nem muito grosso nem muito fino. A gente usou o grafite 05. Aí a gente fixou é, esse grafite nas garras de jacaré, e as garras de jacaré estavam fixadas na tampa do pote. E aí na tampa do pote também a gente tinha uma vela colada, e, e os fios do jacaré estavam para fora do pote. A gente fez 2 furos e colocou eles para fora do pote. E depois, porque esses fios se conectam numa fonte de alimentação. A gente usou a fonte própria do laboratório e com isso aí a gente coloca fogo na vela, tampa o pote e aí assim que essa vela apaga, a gente começa a ligar a fonte de alimentação. Conforme vai aumentando ali as tensões, a o grafite vai superaquecendo através dos jacarés e vai dando aquela incidência. Só que é um processo que, se você é, não ficar de olho bem ali na hora de ligar as tensões e mexer direitinho, o grafite acaba quebrando e aí não tem mais. Que a gente pode ver aqui no vídeo que ela dá uma incidência bem grande, fica parecendo uma lâmpada mesmo incandescente, e no final ela apaga, que é na hora que ela atinge ali o total dela e o grafite quebra. E isso ocorre devido a algumas coisas. Uma delas é a condutividade do grafite. O grafite é um condutor de eletricidade, mas com uma resistência relativamente alta. Quando a corrente elétrica passa através do grafite, ele aquece devido à resistência ao fluxo de elétrons. E também tem o efeito Joule. A energia elétrica é convertida em energia térmica devido ao efeito Joule, onde o calor é gerado pela passagem de corrente em um material resistível. E tem também a incandescência. À medida que o grafite aquece, ele atinge temperaturas suficientes para emitir luz visível, similar ao filamento de uma lâmpada incandescente. A comparação que a gente tem com uma lâmpada incandescente e essa que a gente fez no laboratório é que a lâmpada incandescente, o filamento de tungstênio é aquecido até a incandescência dentro de um ambiente controlado, normalmente com gás inerte ou vácuo. Enquanto no experimento com grafite, o material não está ali num ambiente controlado, que pode levar à sua oxidação e deteriorização mais rápida, que é quando ele acaba quebrando. Pode passar. Aí, através disso, a gente tirou um print da incidência maior que a gente conseguiu ter da lâmpada, e aí a gente comparou com esse gráfico da radiação de corpo negro. Com o auxílio, aí a gente pegou, com o auxílio do professor, ele pediu para a gente fazer essa comparação através do chat GPT, e aí o chat GPT trouxe alguns resultados para a gente. Pode passar. E aí a gente pode ver que aí a gente perguntou se a partir das duas imagens, uma corresponde à radiação do corpo negro e a outra referente ao brilho. E aí a gente quer saber, para ele determinar a partir de um cálculo, a temperatura e comprimento de onda emitidos pela nossa lâmpada que a gente fez no laboratório.
Aí ele pega e aí ele dá para a gente a lei de Ewing para o pico da emissão, que é dado pela fórmula, onde B é igual a 2,89 vezes 10 a menos 3. E temos o KT, que é a temperatura em Kelvin, e, e o comprimento de onda no pico da radiação emitida, o máximo. Pode passar. E aí ele pega e faz uma análise cromática do diagrama de cores, comparando, né, visualmente a cor emitida pela lâmpada com o diagrama que a gente passou para ele. E aí, nisso, ele faz procedimento na lâmpada, a cor parece próxima de um tom branco amarelado. E aí, no diagrama de corpo negro, corresponde a temperaturas entre 2.500 Kelvin e 3.500 Kelvin. Utilizando a temperatura estimada, aplicaremos a lei, jogar na fórmula para ver quanto que dá. Pode passar. Aí, nisso, ele pega e usa a lei, com base na lei, jogando na fórmula. Ele descobre que o comprimento da onda correspondente ao pico de emissão varia entre 1.159 e 828. Aí um é o infravermelho próximo e o outro limite do espectro visível no vermelho. Aí isso confirma que a lâmpada emite predominantemente em tons que podem variar de vermelho profundo ao infravermelho próximo, dependendo de sua temperatura exata. E aí, com isso, aí a gente fez mais uma pergunta para ele, que é com uma lâmpada dessa se pode fazer uma válvula termolônica, e aí ele responde que sim, que é possível usar uma lâmpada de grafite semelhante como base para uma válvula termolônica, mas existem algumas considerações importantes. Pode passar. Aí essas informações ele fala que é o princípio de funcionamento da válvula, né, termiônica, que uma válvula funciona pelo efeito termiônico, no qual um filamento aquecido emite elétrons devido à alta energia térmica. Esses elétrons podem ser coletados por um ânodo, geralmente positivo, criando um fluxo de corrente. O emissor, o cátodo, precisa ser capaz de liberar elétrons de forma eficiente, o que depende de sua função trabalho, energia necessária para arrancar os elétrons. E os materiais como grafite possuem uma função relativa alta, mas com temperaturas elevadas. Ele pode liberar elétrons suficiente para aplicações básicas. A outra consideração que ele fala é a adequação do grafite. Pode passar. Que ele fala que o grafite, quando aquecido, pode ser usado como fonte de emissão de elétrons e ele suporta as temperaturas sem fundir. Sublimação ocorre em torno de 3.915 kelvins, tornando-o adequado como filamento emissor. No entanto, ele não é um material ideal em termos de eficiência quando comparado com cátodos revestidos de óxidos ou metais tungstênio. E os desafios, que é a alta temperatura, que pode, para o grafite emitir elétrons em quantidade suficiente, seria necessário manter uma temperatura muito alta, geralmente acima de 200 Kelvin, o que exige um projeto robusto para lidar com calor. O vácuo, assim como em outros válvulas, é essencial manter o dispositivo sob alto vácuo para evitar a oxidação e garantir que os elétrons não sejam dispersos pelo gás residual. E a eficiência, que o grafite pode emitir mais materiais tradicionais, como tungstênio ou óxidos. Pode passar. É o óxidos de bário. São mais eficientes para válvulas termiônicas devido à menor função de trabalho. E a viabilidade prática. Se o problema é construir ou experimentar a lâmpada de grafite, pode ser usado para simular o funcionamento de uma válvula termiônica básica, como um diodo termiônico. No entanto, para projetos de maior desempenho, materiais alternativos e técnicas de revestimento, como óxidos metálicos, são preferíveis. E pode passar. Então, é isso. Esses foram os nossos 4 experimentos. Os resultados a gente pôde ver no decorrer da apresentação, porque são resultados mais visíveis que a gente teve através de cada experimento.
Beleza, então. Então, Samla, daí eu gostaria de saber se entre esses experimentos teve algum que chamou mais a sua atenção, algum que tem algum aspecto, ou se em alguns experimentos você conseguiu observar resultados que você nunca tinha visto esse fenômeno, que realmente chamou atenção. Você poderia escolher alguns experimentos? Eu achei bem legal os experimentos que foram usados os canudos, porque eu não sabia que o canudo podia pegar assim tanta eletricidade, carregar um canudo e ele, sei lá, igual a gente fez, acender um LED. Então me chamou muita atenção, porque a gente fez três experimentos usando canudo e os três, na minha mente, não era possível carregar um canudo daquela forma. Então foi algo que me deixou bem atraída. E ainda mais que na teoria, sim, né, a gente ainda usa a equação de Coulomb, né, para explicar tudo isso, para não ser apenas uma coisa só da nossa cabeça. A gente tem ali a equação de Coulomb que explica o que acontece realmente por trás desses experimentos e como eles realmente acontecem, né? Que não é só ali, o canudo tá eletrizado e pronto, e acabou. E o outro também que eu achei legal, foi o do grafite, porque é uma coisa assim, a gente para, né? E, e também, e fica, e nunca imaginei também que poderia ser capaz, né, disso acontecer. Com um grafite, ele ter aquela luz tão incidente. A gente que estava lá no laboratório mesmo na hora, é uma luz tão intensa que dá até aquela cegueira momentânea. Para mim, foram esses que me chamaram a atenção. E você, quais que você achou mais assim interessante? Assim, para mim, o que chamou bastante atenção foi o da célula galvânica, por conta de que tem uma construção muito simplificada, e usando madeira, MDF, arruela e moeda, a gente conseguiu ter uma fonte ali de alimentação e nós conseguimos acender os LEDs ali com, com materiais simples, né, do nosso cotidiano. Aí, basicamente, esse, assim, foi o que me chamou mais atenção. E daí, ali a gente consegue ver uma reação de óxido de redução, né, onde a gente observa ali a presença ali do zinco atuando como cátodo, da moeda ali de cobre, que tem cobre na construção, funcionando como ânodo, né? E daí a gente observa que com um aparato bem simples a gente conseguiu ver ali o fenômeno, uma reação de oxirredução, e que ele conseguiu colocar em prática e agregar ao nosso conhecimento. E foi bem efetivo nesse sentido. É E bem daí, interessante. outro, justo. E, assim, eu também, por conta também do nível de simplificação do experimento, chamou bastante atenção também, me chamou bastante atenção também o eletroscópio, né? Então, ponto de ali a gente conseguir observar fenômenos simples também, por mais que seja ali só a presença ali da, de, de coisas simples, né, de componentes simples, a gente consegue observar princípios ali básicos da eletricidade, como a, como a indução e condução de eletricidade, e você consegue observar os fenômenos acontecendo. Por conta disso, me chamou bastante atenção também. Então, basicamente, é isso. Você tem mais algum comentário que gostaria de fazer, Sabrina? Não, acho que é isso mesmo. É algo interessante e legal de se fazer, porque é igual você falou, né? São coisas
do dia a dia que a gente nem imagina que pode gerar eletricidade, pode gerar uma tensão. Então é algo bem interessante mesmo. Perfeito. Então é isso. Gostaria de agradecer Samila por estar colaborando na apresentação e até uma próxima oportunidade. Até. Então, Em vez de parar a gravação, eu fiz foi sair da reunião. Mas não tem problema não. eu não tô achando o lugar. O meu não tá aparecendo a parte de parar, tá? Gravar e transcrever.